Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Trago atualizações para vocês do Mercadão da Bola do Tricolor e vamos ver a provável escalação do São Paulo para o jogo de amanhã em casa contra o Mirassol. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Hora de falar sobre o São Paulo notificado pela FIFA por conta de uma dívida em relação a Juan. Dívida bem pequena de 200 mil euros. Só para explicar, o Juan havia sido contratado por empréstimo junto ao Sassuolo da Itália na metade do ano passado. E em março venceu essa prestação de empréstimo de 200 mil euros ou pouco mais de 1 milhão e 200 mil reais. Com uma série de problemas para serem resolvidos, o São Paulo optou por destinar os pagamentos a outras condições e esqueceu do Sassuolo. O clube italiano levou o caso à FIFA, que notificou o São Paulo. O tricolor agora vai ter um tempo curto para fazer essa quitação, sob o risco de tomar um transfer ban. Tendência é que o São Paulo acelere esse processo para não correr o risco de ficar impedido de contratar outros jogadores. E uma das consequências para essa dificuldade, esse problema que virou judicial e agora é uma questão de FIFA, é que o Juan não deve permanecer no São Paulo. O Sassuolo tem se mostrado bastante intransigente, especialmente com essa dívida. A ideia do São Paulo era renovar o contrato de empréstimo do zagueiro brasileiro, mas diante dessa dificuldade é bom que o São Paulo comece a buscar outras alternativas no mercado. Zagueiro que, se comprado, custaria 27 milhões de reais, para mim valor completamente fora da realidade pro São Paulo e para o nível de atuação do Juan. Vamos falar então do Luca. O Luca, atacante do São Paulo, apenas 17 aninhos, teve o seu contrato renovado. Ele que tem 2 jogos aí no profissional do São Paulo. E claro que o tricolor já foi atrás aí de renovar esse vínculo dele, que anteriormente era até 2026, agora vai até 2028. Mais 2 aninhos a mais ali, né, no contrato do garoto, que já marcou um gol como profissional do São Paulo, um gol importantíssimo da classificação antecipada às oitavas da Libertadores, naquele 1-1 contra o Libertad que aconteceu no estádio do Morumbis. Luca, que está no clube aí em Cotia desde os 9 anos de idade, já ganhou título pela base, já foi convocado para a seleção de base também e desde o início do ano vem aí, desde alguns meses atrás, depois da Copa São Paulo, vem atuando junto nos treinos ali, Zubeldia sempre gostou muito do garoto, ele teve para entrar em algumas oportunidades, não entrou, mas quando entrou, fez esse gol importante. Tem ali características que os torcedores do São Paulo gostam bastante, consegue driblar, consegue chutar, tem personalidade também, tanto em campo quanto nas entrevistas, que ele deu uma entrevista bem legal pra gente lá na Zona Mista, depois do 1-1 contra o Libertad. Jogou contra o Grêmio, entrou no segundo tempo, acabou tendo um entorse no tornozelo, então ainda é dúvida para o jogo de sábado contra o Mirassol, que vai acontecer no Morumbis também. Tá bom, gente? Essa é uma notícia aí, então, importante para o torcedor, que sempre, não só é importante pelo vínculo maior, como também para aumentar a multa rescisória, que com certeza, foi lá nas alturas, né? Show de bola! Fala, Salazar. Fez Foi? Obrigação, As na minha alturas. opinião. É um jogador que já estava no clube, sobe, apresenta alguma coisa, você não tem que esperar nada, Garrafa. Corre, renova, garante uma, entre aspas, proteção num momento em que o jogador ainda está em ascensão e você tem ele sob o controle e você tem o jogador até com certa gratidão ao próprio clube, o que favorece esse tipo de conversa. Então, assim, para mim, o São Paulo fez muito bem e fez o mínimo. Faz parte da regra do jogo. Regra do jogo, não adianta. O garoto surgiu, já tem gente olhando, vai lá e renova. E nesse momento de dificuldade do Zubeldia, jogadores machucados, lesionados e tal, ficou claro para o Zubeldia que na base do São Paulo os garotos podem e devem ser muito importantes na sequência da temporada. Hora de falar sobre o São Paulo e essa especulação de que Luiz Zubeldia pode parar no Boca Juniors. A prensa argentina tem especulado alguns nomes para comandar o Boca Juniors no Super Mundial de Clubes. O que eu sei é que Gustavo Quinteiros, que passou recentemente pelo Grêmio, é o favorito, mas há uma ala dentro do Boca que defende a contratação de Luiz Zubeldia, técnico que tem algumas críticas no São Paulo, mas especialmente na Libertadores da América vai muito bem. O trunfo do Boca para tentar tirar o Zubeldia do São Paulo seria a disputa do Super Mundial de Clubes entre junho e julho nos Estados Unidos. Antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte são paulina para ver se o tricolor teme perder o Zubeldia. A resposta foi em absoluto, chance zero. Zubeldia está super integrado ao trabalho no São Paulo e o tricolor está super convencido de que não há esse risco. Só para completar o noticiário tricolor, o São Paulo acertou a renovação do atacante Luca.
só 17 anos de idade. O vínculo se encerrava na metade do ano que vem, foi prorrogado até 2028 e a notícia é bem positiva. Até porque o Luca deixou uma primeira ótima impressão pelo time principal. Ele estreia no empate em 1-1 contra o Libertad. Estreou num jogo de Libertadores, entrando aos 39 do segundo tempo e foi dele o gol do empate. Também acabou jogando na reta final da partida contra o Grêmio, contrato renovado, jogador que havia chegado com 11 anos de idade e que em 2024 disputou 40 jogos entre sub-20 e sub-17 e marcou 13 gols, só 17 anos de idade, enorme potencial. Bom, e no São Paulo, a notícia boa para o São Paulo é que o São Paulo renovou com o jovem Luca. Anunciada ontem a renovação, o contrato ia até 2027 e agora vai para até 2029. O contrato com o Luca, uma das joias da base do São Paulo, Arnaldo. Mais uma renovação aí de algum jovem da base, não se sabe do futuro dele, mas eu achei curioso no anúncio ali que estava o Casares e ele. Uhum. O Casares ele vai falar e soltando as coisas aos poucos. É 28, viu, Tino? É 28, desculpa. É 28. Ele vai falando, esse é um ano de apostar na base de recuperação financeira. Falou um pouco mais abertamente sobre esse tema. Mas enfim, a notícia é boa, ele renovou. Luca e suas espinhas, né? Isso, exatamente. Garoto. Ele é da geração 2007, é mais novo que os outros. Ele, na verdade, não é uma renovação, né? É o segundo contrato. Isso, né? isso. Ele tinha o primeiro contrato terminando no meio do ano que vem, e aí ele se estende renova, em aumento, estende até o final de 28. Agora, os 4 principais jogadores que subiram da base têm contrato com multas consideráveis. Mas nessa mesa a gente criticou a diretoria que perdeu os jogadores nessa circunstância, eles fizeram já melhorou. É só obrigação, mas tem que ser elogiável porque eles estão, né? Antecipando uma situação que não estava antecipando antes. Vale um elogio, né? Ele está com um problema no tornozelo, né? Machucou o tornozelo, chegou aí para Recife, participou lá do jogo. Achei um erro isso. Eu também achei, né? Mas foi o Zubeldia que orientou para ele sentir um clima de visita pela primeira vez. De fato, foi um clima hostil, caramba, mas ele estava lá com o tornozelo imobilizado, não deve jogar, imagino que não deva jogar no sábado contra o Mirassol ainda, mas tem também a questão, você vê como é que é, assim, a renova com o Luca, o Casares fala dos compromissos financeiros e a questão da base e tudo mais. No mesmo dia tem a questão do Juan com o Sassuolo, o atraso do pagamento da parcela do Juan, isso é importante falar. O São Paulo decide adotar esse plano a partir do segundo semestre do ano passado. Ele já tinha acabado de contratar 2 jogadores por empréstimo, o Juan e o Marcos Antônio. Fosse depois da decisão do plano de contenção, esses 2 jogadores não teriam sido contratados. Então o São Paulo não tem grana para contratar Juan e Marcos Antônio, certo? Aí os caras começam a jogar bem, eles têm idade, o São Paulo não tem dinheiro para pagar. Aí atrás uma parcela, o Sassuolo vai lá, o Casares está tentando pessoalmente tanto que o final da janela não foi Juan e Marcos Antônio, foi Santilongo e Jamal Lewis. Né? Começou com Juan e Marcos Antônio e terminou. Esses 2 jogadores têm sido muito importantes para o São Paulo, tanto o Juan quanto o Marcos Antônio. Se o São Paulo não conseguir mantê-los, por isso que eu falo, o São Paulo classificado na Copa do Brasil, na Libertadores com o Brasileirão, tende a ter mais saídas do que entradas na janela do meio do ano. Mas a ideia não é emprestá-los mais um tempo? Esticar o empréstimo, né? Não adquiri-los, mas prorrogar o empréstimo e passar... Sem pagar nada? Não, pagando... Uma graninha. Mas adiando a contratação em definitivo para o próximo ano, quando ele terá um orçamento maior, né? Então, assim, a compra seria agora em julho, adiar para... ou janeiro, na outra janela, ou julho do ano que vem. Mas é uma compra que, se normalmente é parcelado, na teoria não tem um impacto tão grande. Mas precisa... Agora. É que tá, né? Mas como não estava... Já atrasou a parcela do Sassuolo anterior, né? Então, assim... Parcela do empréstimo. Do empréstimo, né? Então, é uma questão... Então, como é que você vai comprar um lampião? Você chega na loja e fala assim, eu quero um lampião. O cara fala pra você, tudo bem. Mas você está me devendo... Você está me devendo 2 enxadas? Exato, é isso mesmo. Não dá, né, filho? Então aí você faz o seguinte, paga as enxadas, leva o lampião. Isso, exatamente. Aí, troca aqui e tal. São Paulo encara o Mirassol no final de semana, daqui a pouco a gente vai dar palpites. A renovação do Lucas, essas questões todas... É o Alan Franco também.
Não, o Alan Franco, então, o Alan Franco, para renovar o Alan Franco, precisa o quê? Pagar o lucro atrasado. Olha, eu vou te dizer, hein? Esse ano é o que é mais barato do que contratar outro com direito econômico. Mas não tenho dúvida, os caras já estão aí jogando. Entendeu? É mais barato. Agora, tem toda a razão. Toda essa situação, ainda para 2025, me leva a crer que se alguém passar no meio do ano, o Luca vem cá, ou o Rian vem cá, o Matheus Alves vem cá, o Ferreirão vem cá, vai vender. Um deles. Ué, mas vai fazer o quê? Então, mas eu estou falando, e a impressão, o time do São Paulo tende de novo a se enfraquecer no mas, segundo por exemplo, semestre. Vou te dar um exemplo. O Zubeldia é o seguinte, pintou pro Ferreirão 10 de euros aqui. Só que o Ferreirão eu fico com o Marcos Antônio, com o Juan. Não vale? Se uma venda de um menino segura 2 ou 3... Eu espero, Vessone, que o 10 de euros, que foi o preço lá do William Gomes, hoje o São Paulo tem a condição de barganhar um pouco mais, pelo menos. É assim, né? Verdade. Porque aí você perder um jogador muito jovem por uma quantia quase simbólica, né? Que não vai resolver os seus problemas, só vai viabilizar o ano, né? E aí só que você não tem outro William Gomes, você não tem outro Ferreirão, né? Então é um cobertor bem curto para. Meu ponto é esse. Perde mas aí fica o Juan, fica o Marcos e fica o você Alan vender Franco. por uma boa grana, você conseguir renovar com esses caras. Só que tem uma coisa assim, como foi o William Gomes. Não é que os 9 milhões de euros vendidos ao Porto, eles vão entrar no departamento de futebol e falar, gaste 10 milhões de euros. Não. E nem não é assim que é parcelado ainda. Exatamente. Mas é assim, não tem almoço grátis. Ou o São Paulo faz esse movimento como está fazendo, ou fica aí vivendo como está vivendo nos últimos 15 anos, pedindo 9 para completar 10, perdendo de todo mundo e tal. Vamos palpitar. Vamos. São Paulo e Mirassol, Sociedade. 1-1. Vai começar. Vai começar. São Paulo jogou embaixo de um dilúvio. Nossa Senhora. Os caras estão tudo com a língua no joelho. O Mirassol, senão os caras me matam, mandam eu chupar, que chupa, não sei o quê, para. Vamos dar uma amenizada. 1-1, Mirassol, querido. 2-1 para o São Paulo. 0-1 e o São Paulo perde outro pênalti. Que isso? 1-0. Aí você ferrado, mano. Tá vendo? Você não gosta de mim. Não, vocês estão... Porque é ele que faz a intriga. Vocês vão ver Tá os bom, palpites. porque também tem a invencibilidade. 1-0 para o São Paulo. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o Tricolor vai entrar em campo amanhã, jogando em casa contra o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro. O jovem atacante Luca e o volante Marcos Antônio seguem como dúvida para esse jogo. Já o atacante Henrique, recuperado de lesão, pode ser uma novidade. Então a provável escalação do São Paulo deve ter Rafael, Ferrarese, Arboleda, Alan Franco e Enzo Dias, Alisson e Oscar, Cédric, Luciano, Lucas Ferreira e André Silva. E esse é um jogo fundamental para o São Paulo ganhar os 3 pontos. Até porque resta apenas 3 jogos do Campeonato Brasileiro antes da parada para o Mundial de Clubes. Esse em casa, né, pessoal, contra o Mirassol, depois fora de casa contra o Bahia e em casa contra o Vasco da Gama. E é muito bom o São Paulo ficar bem posicionado antes da parada para o Mundial, porque depois vai ter jogos muito difíceis, fora de casa contra o Flamengo, fora de casa contra o Bragantino, em casa contra o Corinthians e fora de casa contra o Juventude. Então o São Paulo precisa ganhar um pouco mais de gordura, né, pessoal, no Campeonato Brasileiro, já que na Copa do Brasil já está nas oitavas de final e na Libertadores também, né, galera? E após 9 jogos pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras aparece em primeiro com 22 pontos. O Tricolor aparece na 11ª posição com 12, apenas 3 pontos à frente do Grêmio, que abre a zona de rebaixamento. Então é fundamental o São Paulo ganhar os 3 pontos amanhã, né, galera? Alguns comentaristas falam que o elenco do São Paulo é curto e é fraco, mas a gente vê a classificação, né, galera? Em quarto aparece o Bragantino, em quinto o Ceará, em 7º lugar está o Fluminense. Então será mesmo que esses times têm mais elenco que o São Paulo? E o Sassuolo
buscou a FIFA e notificou o São Paulo pelo atraso do pagamento do empréstimo do zagueiro Juan. Então agora está mais complicado, né, pessoal? O São Paulo estendeu o empréstimo desse jogador, como pretende fazer com o Marcos Antônio, com a Lazio. Mas com o Marcos Antônio está mais adiantado, né, pessoal? Mas já que o zagueiro Juan tende a não dar certo e o zagueiro deve deixar o São Paulo nos próximos dias. Então o São Paulo já estendeu, né, o contrato do jovem do Lucas Ferreira, que aumentou a multa, que era apenas de 40 milhões de reais. Agora o São Paulo não vem conseguindo estender com o zagueiro Juan, e já o Pablo Maia está muito encaminhado. O São Paulo deve estender o contrato dele até o fim de 2029. Já com o zagueiro Alan Franco também está mais complicado, já que o São Paulo também deve os empresários dele. Ele tem contrato com o Tricolor apenas até o fim do ano e já pode assinar um pré-contrato com outro time no meio dessa temporada, né, galera? Então, se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!